Aí a gente continua. O bom, pelo menos, vou tirar alguma coisa de boa, né? Tá meio que fresco. Foi o último assunto que vocês discutiram. Então vamos retomar aí. Gente, eu coloquei duas videoaulas que eu acho que são muito boas, tá? Que tá bem ilustrado, o cara fala bem sobre o assunto para complementar. Uma coisa que eu vou fazer para vocês também, daqui a pouquinho, eu vou colocar alguns canais que eu mesmo vou montando com vídeos para vocês terem aí canal de estudo, tá, gente? Para ver videoaula também por fora. Se por acaso vocês quiserem complementar, é tudo complementação, tá, gente? Você não é obrigado a fazer nada de videoaula. Mas se você quer complementar, entra lá e vê, tá bom? Porque hoje em dia tem muita videoaula boa. Os caras que trabalham em estúdio, né? Gente que tem uma condição melhor do que a nossa, né? A minha condição aqui é mais limitada. Os caras já têm um estúdio, então fica muito mais legal, né? E aí eu passo para vocês. Tudo bem, gente? Que essa matéria, principalmente as matérias que são mais técnicas, gente, nós temos um probleminha na ETEC, e a gente tem um problema chato, que é o seguinte: quando você tá. Kaique, então hoje nós vamos ser liberados no almoço. Tá, vocês vão ser liberados mais cedo para o almoço, tá? Aí vocês vão retornar, porque tá marcada ali uma aula da Marília, eu não sei se ela vai vir ou não, tá? A gente tá tentando contato, vamos tentar entrar em contato. Eu acho que ela não vai aparecer, e se ela não aparecer, eu vou tentar puxar a Tati, para que vocês saiam mais cedo, tudo bem? É isso que a gente vai se articular agora, tá? Então, aí puxa, aí vocês saem uma aula mais cedo, tá bom? Mas aqui eu já tô puxando, né? Para vocês não ficarem parados olhando pro teto, eu também tava aguardando, então vamos puxar essa aula, tá? Desculpa a demora, professor. Não, relaxa, isso aí foi extraordinário hoje, Camille, fica tranquila. Se você chegar depois, eu tô gravando, depois você pega, tá? Fica tranquilinho. Porque eu tava respondendo uma atividade de sociologia, aí tinha que responder aqui pelo Teams. Aí se eu saísse, eu ia perder tudo que eu escrevi. Ah, não, meu Deus, não faz isso não. Tranquilo, tá, Camila? Aqui a gente foi extraordinário hoje, então não tem problema nenhum, tá? Bem, gente, então vamos continuar, né? Às 11h50 eu termino, que é o Uma tempo de coisa que aula. eu queria perguntar para você. Diga lá. Eu sei que agora que, por exemplo, nesses meses de aula, a agenda, né, do dia, as aulas já tá tudo programada para cada sala. Só que assim, sexta-feira são as mesmas aulas, são 2 aulas de cada, são 2 de GE, aí depois começa um troca-troca entre a sua aula, a aula de inglês e a aula de química. Em vez de ser não tem dobradinha, né? jeito, É isso. para fazer tipo dobradinha. Entendeu? Porque às vezes a gente tá focado num assunto, por exemplo, agora tô focado em física. Aí já pula para química, a gente meio que perde o raciocínio. Sim, eu concordo. Eu prefiro dobradinha também. Eu acho que eu vou até conversar com o Júlio, que é o dono do horário, e ver se é possível a gente juntar, né? Fazer os bloquinhos. Né? Faz Não, bloquinho, porque bloquinho, bloquinho. dobradinha é um pouquinho mais puxado, porque você fica 2 aulas com o mesmo professor. Só que você meio que não perde o raciocínio, meio que não esfria. Por exemplo, eu tô com o raciocínio focado em energia mecânica. Aí do nada eu pulo para um diagrama de química e depois eu vou fazendo pronomes em inglês. Aí meio que fica confuso. E aí nos outros dias ele tá mais coladinho, né? Tá. Não, pior que nos outros dias estava de boa. A única coisa que tinha era o da Karina, que é uma de filosofia, uma de história, uma filosofia e outra de história. Aí ela falou, não, por mais que no horário esteja assim, eu vou fazer uma filosofia e 2 de história. Ela falou, eu até mudei com ela, eu falei, ó, você faz do jeito que você quiser, Karina, que ela que, inclusive eu acho até melhor, né? Ela faz de uma vez só, vocês conseguem discutir um assunto, depois vocês param um pro outro, é bem melhor, né? Mas tá tranquilo, assim, nesse sentido. Eu vou ver se eu consigo com o Júlio, ver se vocês emendam dobradinhas. Isso é legal. Professor. Obrigada. Diga, querido. A internet do Roberto da nossa sala, ela tá fraca. Ele tá falando que não tá conseguindo entrar na sala. Roberto não, Guilherme. Do Guilherme. É Guilherme Roberto. Mas se falar Roberto, o professor vai ficar tipo, quem é Roberto?
Não, tranquilo. Fala para ele ficar de boa, a gente tá gravando, tá? Se ele tiver alguma dúvida, fala para ele colocar no chat ali que eu consigo ver, tá? Fala, vocês estão tendo contato com ele? Fala para ele, dá uma olhadinha nos vídeos enquanto isso então, tá? Porque aí ele tem uma atividade, tá? Os vídeos estão bem legais. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar. Obrigado aí pelas considerações de vocês e agora volta para energia. Tá? Bem, pessoal, então, só para a gente ter uma discussãozinha aqui rápida, depois eu vou voltar aqui, né, para a questão do trabalho do peso e eu vou para a elástica, mas vamos falar uma coisa um pouquinho mais geral para a gente entender o que significa esse tal de trabalho. Vocês estão vendo aqui, né, trabalho? Vocês conseguem ver? Perfeito. Aqui, senão eu vou falando, nem sei se vocês estão vendo, né? Então, gente, o trabalho. Vamos agora relacionar trabalho com velocidade, tá? Primeiro ponto, vocês perceberam que as expressões, a expressão que a gente pegou, MGH, ela é a mesma coisa que é daquela coisa que a gente estudou na energia, né? Vocês percebem que, por exemplo, a energia potencial ela é igual, na verdade não é nem praticamente, ela é igual ao nosso, à expressão do trabalho, tá? Então, o trabalho, ela é conversão de energia. Quando você faz uma conversão de energia, você está realizando trabalho para diferentes modalidades. Então, a energia estava potencial quieta lá, o negócio estava no alto, caiu. Na hora que ele caiu, trabalho. Vocês percebem? Se não tivesse caído, ele não teria realizado o trabalho. Tudo bem, gente? Então, essa que é a sacada. Só falamos de trabalho quando a gente tem conversão, tá, gente? Então, você tem mudança. Então, marca aqui, ó, bonito, de vermelhão, que é conversão. Ô, professor. Bom, diga, querida. Pergunta. Foi mal que eu não tô levantando a mão, é que eu tô anotando um negócio aqui, aí toda hora eu tenho que pegar o celular. Mas assim, você disse que quando tá em 90 graus, estica tipo um elástico em 90 graus, não tem efeito nenhum. Isso, se tiver 90 graus do deslocamento, isso aí. Mas quando, tipo, por exemplo, dependendo se o elástico é forte ou não, e dependendo da massa do objeto, não dá meio que um pulinho a coisa? Tipo, a pressão bate no chão e volta? Ah, tá. Ó, eu vou passar para vocês aqui, depois mostrar que a força do elástico, ele acaba favorecendo o movimento, né? Na verdade, se você for pensar bem, a força do elástico não favorece. A força do elástico vai contra. Lembra que o elástico tenta segurar, né? Ele não deixa você andar. Se você for pensar, o elástico ele é um exemplo de força que causa trabalho negativo, se você for pensar, tá bom? Mas a gente vai ver aqui, ó, rapidinho. Deixa eu só terminar, eu vou voltar lá para mostrar para você melhor, tá bom, Camille? As forças, elas transformam em energia. Vocês percebem que quando eu exerço força, ela transforma as formas de energia a partir do trabalho. Então, agora a gente está realizando uma conexão das coisas, tá, gente? E vamos voltar aqui agora, Camille, vou mostrar para você. Aqui, energia potencial elástica. Vamos ver a molinha de novo, né? Aqui. O professor, no FIT, FET, eu não sei. FET. Uhum. FET, tá bom. É que FET fica parecendo FET. Mas assim, no FET tem esse exemplo de energia. Eu sei que tem um exemplo de energia potencial elástica, mas tem esse exemplo de puxar o elástico que puxa o objeto? Tem. Da molinha e tudo mais, tá? Você sabe o nome para me informar? Vou te passar daqui a pouquinho no chat o link, tá bom? Tá. Mesmo que eu não consiga agora, terminando a aula, eu já te envio, aí você fica esperto, tá, Camila? Tá bom. Ô, professor. Diga lá, querido. Eu tenho uma pergunta sobre quando você falou assim da energia negativa, que atrapalha. Isso. Seria como se eu empurrasse uma cadeira na parede? Tipo, a parede empurra ao contrário e eu empurro a favor da parede. Isso é mais ou menos? É isso mesmo. É que você está pensando sempre ao referencial do movimento, tá, Júlia? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Se eu pego, olha essa força azul aqui. É a força do elástico. Ele tá da molinha. Ela tá falando, não, você não vai andar para esse lado. E aí, você percebe que, ó, agora ele começou a se deslocar para cá, tá?
e agora ele está fazendo um movimento favorável. Vamos para o outro lado. Ó, o negócio está se deslocando para cima e ele está indo contra. Tá? Então isso depende do movimento. Então, se você está freando o seu objeto, o trabalho é negativo. Se você está acelerando o seu objeto, o trabalho é positivo. Tá? Ó, agora ele está aumentando a velocidade. Ó, agora, ó, então ele fica mudando o jeito que ele está lidando com a velocidade. Tá? O tempo todo na nossa mola. Ele fica fazendo esse movimento de vai e volta, né? Ó, pá e pá. Quando ele aumenta a velocidade, positivo. Quando ele diminui a velocidade, negativo. Tá? E cada caso você identifica dessa forma. É relativamente simples identificar, tá, Julia? Não é muito complicado. E eu já vou mostrar para vocês aqui, então, que a força elástica ela pode ser positiva ou negativa dependendo da posição. Tá? Entendi. Então vamos. Isso, e ela é bem coisa de análise mesmo. Você tem que olhar, falar, ó, para um pouco e olha. Se você tentar, não, tem um geral. Não tem geral. Você tem que olhar, beleza. Ah, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí você sabe o que tá acontecendo. Tá bom? Aí aqui, só para completar, gente. A força elástica, se eu usar um gráfico, aqui eu tenho deformação no eixo X e a força no eixo Y. Eu vou deformando, né? Vocês viram lá pela animaçãozinha. Quanto mais eu deformo, mais a força sobe. Lembra, gente, que eu falei para vocês que quando tem uma força que muda, é só eu calcular a área aqui que eu acho o trabalho? Eu comentei isso com vocês. Tá? Então, o que acontece? Vocês percebem que isso é um triângulo? Sim. É um triangulinho vermelho. Tá? Então, se eu quero achar o trabalho, ou seja, se eu quero achar a energia que esse cara está transferindo, lembra, trabalho é energia transferida. Tá? Então, é só eu achar a área desse cara que eu consigo achar esse trabalho associado à minha mola. Tá bom? Olha só. Esse ladinho aqui embaixo é a deformação X. Tudo bem? É o que a gente chama de deformação. Esse lado para cima, vamos lembrar, pessoal, a força exercida por um elástico, ele depende de K e X. K é a dureza da mola, lembra? E X é a deformação. Então essa força aqui, ó, eu posso escrever ela em vez de F, eu escrevo KX. Tudo bem? Pô, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a área desse cara. Base, altura, multiplico e divido por 2. Base vezes altura dividido por 2. É a área do meu triângulo. Olha só, a minha base vale x, esse azulzinho. A minha altura vale y, esse carinha aqui, que é o kx. Então vai ser x vezes kx dividido por 2. Oh, x vezes x dá quanto, pessoal? É o que, professor? Não ouvi. X vezes x dá quanto? X ao quadrado. X ao quadrado. Então, se eu agrupar o quadrado. x aqui, ó, eu posso escrever kx ao quadrado dividido por 2. É a mesma expressão, lembra, que a gente usou para energia potencial elástica. É igual. Então, pessoal, o que vocês têm que perceber dessa matéria agora? A energia, ela fica guardada. O trabalho é quando você converte energia. Por exemplo, eu pego o meu elástico, puxo e solto. Plau! Na hora que eu soltar, você transfere essa energia do kx ao quadrado sobre 2 e faz com que o seu objeto se movimente. Ele recebe essa energia. Ah, e quando cai uma coisa, professor? Você pega agora essa energia que estava guardada no carinha que foi aqui, ó, ele pau, caiu aqui embaixo. E aí você usa, e aí ele vira trabalho. Então, guardem. Energia armazenado, o trabalho usado. Tá, gente? E vocês percebem que são todos a mesma expressão. Fala, querido. Então, trabalho é quando você usa a energia que está armazenada. Isso aí. Ah, tá. Tá? E a energia, você tá ali, ela quieta. O trabalho, aí eu falei, beleza, tá aqui. É a mesma coisa que você ter uma bateria. Tá ali com a minha bateriazinha, ela tá bonitinha. Eu falo, vou ligar agora essa bateria num carrinho para fazer ele se movimentar. No momento que você ligou, a energia, bum, vira trabalho. Tudo bem? Sim. É isso aí, gente. É só pensar. Um está guardado, outro está sendo usado. Tá? Cada um tem uma função diferente, mas eles são muito próximos. E inclusive, gente, eles têm a mesma unidade, ó. É o Joule. Você nem usa uma unidade diferente.
tá? De tão próximo que eles são. Então é fácil confundir e eu nem acho uma coisa... Eu fico tranquilo, pessoal. Se vocês trocarem, eles têm a mesma equação. Então, eles são tão próximos que vocês, assim, trocar eu nem considero uma coisa tipo, nossa, você trocou, tá? É só vocês lembrarem essa ligação. Tudo bem? Volta aqui. Ah, fiz errado. Muito bem, gente. Agora, última coisa que eu quero só que vocês peguem. Essa é a última definição que eu vou colocar para vocês. Essa equação ela é meio feinha, só que é fácil de entender se você sacou isso que eu falei agora. Tá, gente? O trabalho, pessoal, ele pode ser definido como uma mudança na energia cinética, variação da energia cinética. Então, trabalho, pessoal, lembra que delta, o que delta significa mesmo? Física, a gente adora o delta, né? Toda hora eu falo de delta. Variação. Nas ciências, tá, pessoal? Geralmente na ciência, delta significa mudança. A gente usa muito isso também na química. Na química vocês vão ver muito delta. Então, pessoal, trabalho é quando eu mudo a energia cinética. Isso faz sentido, gente. Se eu coloco o trabalho positivo... Porque a gente ouve delta primeiro em matemática, né? Então a gente está É acostumado com lá aquele atrás da Bhaskara. delta de coisa. Isso. Aí quando chega aqui, não, na física delta significa mudança. Aí o negócio muda. Ó, eu vou falar uma coisa. O delta, depois da matemática, ele vira uma outra coisa também. Os caras são muito pouco criativos, né? Eles podiam usar outras letras. Que a gente fica trocando as letrinhas, né? Eu acho complicado. Eu não gosto que repita as letras. Porque depois eu troco tudo. Bem, gente. Então, o que significa delta do energia cinética? Energia cinética final menos a inicial. O delta sempre é final menos inicial, pessoal. E o que significa isso? Se eu aumentei a energia, esse carinha aqui vai ser maior do que esse, tá? Então você faz uma continha só para ver, ó, quanto que aumentou. Então, pessoal, se aumento a energia cinética, eu tenho trabalho. Por quê? Porque o trabalho positivo, lembra, ele transforma energia, então ele está aumentando sua velocidade, ele está deixando o seu sistema mais rápido. Vamos lá, professor, se o negócio cai, então o trabalho é positivo? Sim. O que aconteceu com a velocidade dele? Aumentou? Aumentou. Se você aumenta a velocidade, pessoal, isso é legal. A energia cinética, lembra, ela está ligada com a velocidade. Então, se eu mudo esse carinha aqui, a energia cinética, vocês já têm uma consequência imediata. Vocês anotem isso que é extremamente importante. A gente tem velocidade muda. Sempre acontece uma mudança na velocidade quando tem trabalho. Tá, pessoal? Se o trabalho é zero, a velocidade muda? Não. Não. A energia cinética tá mesmo. Tá, pessoal? Então, Ô, professora, coisas interessantes. existe... Eu chamei professora. Professora, existe energia cinética negativa? Peraí. Energia cinética... Boa pergunta, boa pergunta. A princípio, até agora, não. Tudo bem, velho? O Camille, desculpa. Mas pode existir, tem alguns casos dentro da mecânica quântica, a famosíssima mecânica quântica, que a gente tem energia cinética negativa, e é uma coisa mega bizarra, tá? E depois eu dou uma pinçada para você o que significa isso, tá? Porque na mecânica quântica você pode ter casos em que um objeto ele existe em dois lugares ao mesmo tempo. E aí um deles ele recebe um negativo na velocidade, tá? Para entrar nas equações. É um negócio que é muito maluco, assim. Você vê e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tá? Mas aqui não. A energia cinética ela é positiva. A potencial ela pode ser negativa porque você pode estar caindo num buraco assim, né? E você vai usando a referência, ele vai ficando negativo, tá bom? Mas a velocidade aqui, a gente não pode pensar numa velocidade, né? Dá até para pensar uma velocidade negativa, tudo bem? Mas a gente está pensando no módulo dela, tá? Então nesse caso a gente não tem, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? Você pode escrever essa expressão desse jeito bem feio aqui, ó. Não precisa escrever. Você pode escrever desse jeitinho que eu acho mais fofo, tá? Porque ele usa a equação, tá? Você pode usar qualquer... Tudo isso aqui é igual, ó. Vocês percebem? Igual, igual, igual. Então você usa qualquer um deles que dá certo, tá bom? Então, pessoal, marquem isso. Se a velocidade muda, eu tenho trabalho. Se a velocidade diminui, eu tenho trabalho
negativo quando eu tenho uma diminuição. Ah, professor, que caso que acontece isso? Que caso que acontece isso, pessoal? Ui, ficou feio esse meu. Assim. Atrito. Atrito, pessoal. Atrito é o clássico. Ele diminui tua velocidade, ele segura teu movimento, tá? Outro que pode ser é o elástico. O elástico, quando você começa a puxar, ele diminui a velocidade do objeto. Ele pode também fazer trabalho negativo, tá, pessoal? Então, quando é negativo, você tem uma diminuição na velocidade. Quando você tem positivo, você aumenta, tá? E quando tem zero, a velocidade fica quietinha. Tá, pessoal? Então, isso é extremamente importante, tá, gente? Então, basicamente, esse é o nosso conceito de trabalho, pessoal, que é muito próximo do conceito de energia, tá? A questão que vocês têm que ter claro é que o trabalho é quando você está fazendo as trocas. A energia pode ficar quietinha, ela fica lá quieta. O trabalho, ele vai trocando as energias entre si. Pode ir de potencial para cinética, tá? Pode ir até para a energia que a gente chama de energia térmica, porque o atrito transforma em energia térmica, né? Então você pode pensar que também transforma. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora, agora vai ficar bem conceitual, pessoal. Então, eu não vou focar muito em conta, vocês podem ficar tranquilos, tá? As contas vão vir depois. Eu gosto de separar, tipo, um momento que eu explico tudo, e depois a gente parte para a conta, aí a gente fica um tempo na conta, revisa tudo, e aí a gente vai andando em turnos, tá? Eu acho que funciona bem, tá? Então, vamos para a potência. Pessoal, potência é uma coisa muito utilizada no nosso dia a dia, tá? E ele é usado em máquinas, tá? Máquinas que transformam energia em vários tipos. Professor, Diga lá, querida. última questão, assim, da questão da mola. Existe, tipo, máquinas em fábrica, né, que funcionam à base de energia cinética elástica, né? Existe. Toda máquina, ela pode usar várias Como fontes se de fosse uma energia. bobina? Isso. Na verdade, as máquinas, na maioria das vezes, Camille, a gente tem elas usando energia elétrica, que é a nossa energia de fonte principal. Então, você liga lá na eletricidade. Então, a energia fonte que vai fazer tudo girar é elétrica. Mas, por exemplo, vamos pensar numa hidrelétrica. A hidrelétrica, ela pega a potencial gravitacional da queda d'água e transforma em elétrica. E depois essa elétrica vai ser usada em outra coisa, tá? Então tem todo um ciclo para você chegar até uma fábrica, e geralmente a gente usa a elétrica para poder alimentar a nossa fábrica, tá bom? Na verdade, nossa casa, né? Nossa casa inteira. Se não tiver eletricidade, você não liga quase nada, né? Muito bem. Então, gente, a potência é importante porque agora a potência ela vai ligar a transmissão de energia em forma de trabalho, lembra, o trabalho é transmissão, no tempo. Ou seja, eu estou vendo agora se essa energia está sendo transformada rápida ou devagar, tá? Essa grandeza ela é importante, porque ela vai dizer, ó, esse negócio aqui transforma energia rapidinho. Ou aquele negócio, putz, ele é lento, vai demorar aí, deixa aí um tempão que só no outro dia que você vai ter algum resultado, tá? Que acontece, pessoal? O trabalho, ele é muito focado na velocidade, tá bom? Mas essa definição de potência, pessoal, tá? Ela é mais geral, porque você também pode pensar a potência na energia elétrica, na energia térmica, em várias outras formas de energia. É a mesma definição. É energia dividido por tempo. O trabalho é energia, lembra, gente? Então, essa definição não perde sua validade. Então, você tem trabalho sobre tempo. O que isso significa, professor? Vamos lá. Vamos dizer que um carro meu, ele tem 10 HP, 10 horsepower, que a gente usa muito isso em carro. Não, 10 não é muito baixo. Vamos para 100. 100 horsepower, tá, pessoal? Que a gente usa muito HP para medir potência de carro. O que significa isso, pessoal? Isso significa, ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem esse 1 HP que vale um número. Vou deixar aqui do lado, eu coloquei 100 porque 100 é fácil, né? Eu quero fazer uma conta fácil de cabeça. Só multiplicar por 100 ali, né? 100 HP
é igual, multiplico por 100 outro número, então 7, 4, 5, coloco 2 zerinhos. 0, 0, watt. Bem, gente, potência diz para você quanta energia eu transfiro por unidade de tempo ou por segundo nesse caso. Esse carinha aqui, 100 horsepower, ele transfere 74.500 joules a cada segundo. Isso aqui, pessoal, o HP, ele vem de horsepower, que significa força do cavalo, né? Se você for pensar no inglês. Cavalo-força, tá? Que a gente costuma falar. Cavalo-força, pessoal, ele foi uma unidade criada, o cara, se eu não me engano, foi o próprio Watt, que é o dono dessa unidade, criou essa unidade comparando a força de um cavalo, tá? Coitado do bicho, com a força de uma máquina. Então isso aqui é como se eu pegasse 100 cavalos e o meu carro tem força de 100 cavalos juntos. É pesado, né? O seu carro é potente. Na verdade, 100 horsepower, pessoal, é um valor aí, eu acho que é um carro mais potente, mas tem carro que chega, aqueles super potentes, eles chegam a 1.000, 1.200 horsepower. Negócio pesado, tá? Mas isso aí você não vê na rua. Você vê no carro de Fórmula 1, esse tipo de coisa mais pesadora. Tá bom, gente? Então, o que isso significa? Seu carro transforma energia rápido, então ele tem um motorzão pesado, que consegue arrebentar aí de 0 a 100 km por hora muito rápido. Tá, gente? Então ele transfere energia rápido, tá? Então, potência significa rapidez de transmissão, tá, gente? Ele não significa quantidade de energia. Ele tá medindo assim, ó, está indo rápido ou tá indo devagar, tá? Quanto maior, mais rápido ele vai. Diga lá, querido. Então, basicamente, a potência, ela vai mostrar como se transforma uma energia em outra, o tanto de tempo que demora para se transformar. E o tanto de tempo que ele demora, você consegue fazer esse cálculo, tá? Isso é legal, porque agora você consegue falar, ó, quanto tempo será que vai demorar para o meu carro andar de tanto a tanto? Você consegue medir. Ou, outra coisa que é legal, existem aparelhos, gente, que são, assim, tô falando dos caras de potência alta. Potência alta, ó, bombas, eles transferem energia muito rápido. Por isso que ela explode. Por isso que a gente fala que é uma explosão. A energia foi, bum, tudo de uma vez em 2 segundos. E aí arrebenta tudo, tá? Outra coisa, vamos lá, um carro super esportivo. Ele pega aquela gasolina e transfere rapidinho essa energia. O carro vai de 0 a 100 em 3 segundos. Tá? Então o negócio é muito, muito rápido, tá? E o contrário também acontece. Você pode ter uma potência baixa. A geladeira, por exemplo, gente, a gente considera ela como de potência baixa. Você coloca lá o gelo. Vamos lá, ó, vou colocar o gelo aqui para gelar. Se eu ficar 20 segundos e voltar e olhar o gelo, ele tá congelado? Não. Não, é óbvio, você tem que esperar. Às vezes você tem que esperar até mais de 1 hora. Quando fica muito quente, né? A geladeira trabalha mais, ela tem dificuldade, às vezes nem congela. Né? Você pode chegar nesse caso. Então, você tem também transferências lentas de energia. Então, você vai ter uma potência mais baixa. Por exemplo, 1 watt, ele é considerado uma potência baixa. Tá? Então, você está gastando energia mais devagarzinho. Pessoal, só para vocês terem noção, nós seres humanos, nós perdemos energia por causa da nossa temperatura alta para o ambiente, numa taxa de mais ou menos, isso varia, né? Óbvio, depende do tamanho da pessoa, de um monte de coisa, em torno de uns 100 watts. E os 100 watts, pessoal, é a energia de uma lâmpada. Então vocês, do ponto de vista da física, incluindo eu também, nós somos tipo umas lampadinhas que ficam andando por aí, perdendo energia o tempo todo. Professor, Fala, minha querida. A gente pode usar a potência para saber quanto tempo a gente demora para transformar uma comida em energia no nosso organismo? Sim, você consegue. Tá? Isso é possível de fazer. A gente pode até pegar um exercício que eu vou pegar para vocês para a gente ver como que funciona isso. O nosso corpo tem uma potência também, porque ele pega energia na forma dos alimentos e vai transferindo. Então tem uma potência associada, e isso é legal. Tá? Então, gente, potência, associem. Potência significa rapidez de transmissão. Tá? Maior potência, mais rápido. Menor potência, mais devagar. E potência zero, não há transferência de energia. Potência negativa, pessoal, você pode pensar também. Tá? Pensando que, por exemplo, um corpo está perdendo energia. É possível você pensar.
Ele está com a potência negativa. O carro está ali, tarará, e ele começou a perder velocidade, você pode falar, ó, a potência dele é negativa. Tá? Mas você tem que ter isso claro, né? Que alguém está perdendo energia. Tá? Muito bem. Aqui, gente, só uma coisinha, esse é uma equação, tá? A primeira equação, vocês viram, é energia sobre tempo, fácil, né? É fácil de entender isso. E você tem outro jeito de definir, que é força vezes velocidade, tá? Aqui tem uma equaçãozinha que eu fiz a transformação, tá? É uma transformaçãozinha que a gente faz esperta para chegar nisso também, que é assim, o trabalho, vamos lembrar, gente, é força vezes deslocamento, né? Aquela nossa equaçãozinha. Eu não coloquei o cosseno aqui, né? Porque eu pensei que eu simplifiquei num caso que tá tudo alinhado. Não precisa a gente ver outro caso, tá bom? Aí eu substituo aqui nessa equação, ó. F vezes D dividido por ΔT. Ô, pessoal, vamos lembrar. Se eu pego distância dividido por tempo, como que é mesmo que a gente chama isso? Deslocamento? Velocidade. Lembra? ΔS sobre ΔT. Ou distância sobre tempo. Tanto faz, tá? Eu posso chamar de ΔS, deslocamento, os nomes não importam muito. Mas se eu pego a distância dividido pelo tempo, é velocidade. Então eu substituo e é ó, F vezes D. Tá? É outro jeito de você escrever. Então, ó, isso aqui vale, esse também. Tudo bem, gente? Então, a potência, ela é ligada a isso. Tá, gente? A essa coisa de transferência de energia. Então, ó, aqui eu dei uns exemplos. O movimento de uma formiga, vocês devem imaginar, potência baixinha, porque, coitada, ela é pequenininha, né? Até você pode ter uma coisa bizarra, né? Você pode ter o turbina de gerador de energia. O que é o F mesmo? Força. É a força que desloca o seu objeto, tá bom? Então, o F... eu vou passar uns exemplos de exercício depois, que eu jogo aqui o F, o V, e vocês acham rapidinho. Facinho essa equação, tá, Camille? Porque é só multiplicar dois números, tá? E aí a gente vê como que a gente resolve. Vamos pegar depois os exercícios bem completinhos que a gente amarra todos esses conceitos, tá? Então, pessoal, essa é a nossa expressão da potência. E, por fim, tá, gente? Vamos falar sobre rendimento. Eu já falei para vocês, né, gente? Se você pega uma coisa que tem atrito envolvido, uma parte da energia não é aproveitada como movimento e vira energia térmica. A gente viu isso hoje, tá? O rendimento, pessoal, é como se eu pegasse assim e falasse, bem, quanto da minha energia que eu tinha injetado no começo, eu aproveitei de verdade na hora que eu, sei lá, liguei meu carro. Tá? Então, quanto dessa energia da minha gasolina que eu tô aproveitando de fato e eu não tô perdendo para o ambiente, que eu tô transformando em movimento. Tá? Essa pergunta é importante, pessoal, porque o carro esquenta, o carro faz barulho, o carro ele usa energia luminosa na hora do farol, ele faz um monte de coisa ali que ele sai gastando energia a rodo. E só uma parte dessa energia vai para o movimento. Quanto mais energia for para o movimento, melhor. Por quê? Você vai gastar gasolina para mexer seu carro e não para esquentar o motor. Tá, gente? Porque você perde energia. Então, uma parte dessa energia total, pessoal, ela não é aproveitada em forma de movimento útil. E a gente tem que saber quanto que a gente aproveitou. Isso é o rendimento. Tá, pessoal? Então, como que a gente faz para encontrar isso, pessoal? Eu pego uma potência total que eu tenho, ou seja, a potência total está ligada com o quê, pessoal? Com a energia que eu joguei no meu sistema. Por exemplo, com a gasolina no caso do carro. Tudo bem? Eu vou pegar a minha potência útil, que é o meu movimento, quanto que o meu carro andou de fato. Isso dá para calcular, pessoal. Depois a gente vai calcular isso aqui, ó. Tá? E eu divido potência útil por potência total. E aí, com isso, eu tenho esse tal número aqui, que é o rendimento. Tá, gente? O rendimento é essa letrinha. Essa letrinha ela tem um nome engraçado. Em grego é eta. Tá? É a letra eta. Tá? É assim que lê. É um Nzinho meio esquisitinho. Tá? E essa letra, pessoal, o rendimento, ele vai dizer para mim um número. E esse número vai dizer quanto que eu aproveitei de fato de energia.
Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho uma potência, vou colocar um exemplinho aqui para vocês. Eu tenho uma potência de 40 watts que eu estou aproveitando como energia de potência útil. Só que para ligar esse meu aparelho, eu gastei 200. Então eu estou gastando 200 watts, só que o meu aparelhinho ele só se move 40 watts. Tá? Vamos fazer essa continha aqui rapidinho. Cortei. 4 sobre 20, se você faz a conta certinho, alguém sabe aí de cabeça? 5? 0, quase 2. Porque o 5 está relacionado com esse 0,2. Tá? Você inverteu, você fez 20 sobre 4, tá bom? Então 0,2. Muito bem. Pessoal, se eu multiplico esse número por 100, vezes 100, eu tenho esse número em porcentagem. Então, eu tenho 0,2 vezes 100 dá? Dois? 20. 20%. Muito bem. Tá, professor, você fez uma calculeira, e daí? Esse número significa, pessoal, que você só aproveita 20% da sua energia. Ou seja, a cada 5 litros de gasolina que você queima no teu carrinho, se fosse esse meu carrinho, eu uso 4 para esquentar ele e 1 movimento o meu carro. Esse carro, pessoal, que eu estou falando para vocês, é um carro bom, sabia? Os carros que a gente tem no dia a dia, os carros populares, eles têm rendimento de algo em torno de 10%. Vocês percebem o desperdício? Eu sou muito cavalo. Vocês percebem? O desperdício é enorme, gente. É muito grande de energia dentro do carro. A maioria da energia vai para esquentar o motor e para esquentar o gás que é formado, aquele gás que é a fuligem, que vai para a atmosfera. Quase tudo é perdido nesses dois processos. Você esquenta tudo e o carro se movimenta um pouquinho no meio do caminho. Tá? E mesmo assim o carro é bom. O carro ele consegue andar. Tá, gente? Então, para vocês terem noção, esse número ele diz para vocês o quanto que você está aproveitando. Tá? É muito importante saber isso aí. Tá, pessoal? Porque você sabe se o seu processo ele é um processo de alto rendimento. Ó, hoje em dia, uma das coisas que tem um rendimento muito alto é o LED. Tá, pessoal? O LED consegue ter o rendimento, porque isso aqui não serve só para movimento, ele serve também para coisas luminosas e elétricas, tá? Ele chega em torno de 95% de rendimento. Tá? Então, o LED ele é o rei hoje em dia, ele manda na galera, tá? E as coisas que são de pouco rendimento é os trens. Os trens, pessoal, eles têm um rendimento próximo de 2%. Baixo, né? Dá até um negócio. Eu fico, nossa, o trem não rende nada. Meu Deus. E nós também, seres humanos, rendemos bem. Nós conseguimos converter energia. Eu estava vendo um artigo outro dia, eu acho que a gente gira em torno de uns 40%, mas depois eu vou procurar bonitinho. A galera de bio manja mais disso do que eu. A gente consegue aproveitar. Somos bons aproveitadores de energia. Comparado a isso aqui, tá bom, né? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Sim. Sim, Sim, professor. Muito bem, pessoal. Agora, lembra desse nosso... A gente fez isso em aula, que saudade. Saudade de aulas. E vamos agora, vou colocar para vocês, falando especificamente sobre o rendimento, tá, gente? Estou compartilhando o áudio. E aí a gente fecha nossas discussões sobre energia e consegue depois, na próxima aula, a gente parar um pouquinho e treinar as coisas, tá, gente? É importante parar um pouquinho e treinar, que nem a gente fez antes, né, pessoal? Eu tô reproduzindo minha aula com vocês aqui, né? Tipo, a gente fez isso também no presencial, estamos fazendo aqui agora, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Mas ele tem que ligar, né? Isso. Pessoal, tudo bom? Vocês ouviram eu falando tudo bom? Sim. Tá bom, então tá funcionando. Opa, sai. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da transformação da energia e vamos prestar atenção na questão dos movimentos. Bem, dando uma olhadinha no simulador, posso abrir aqui
a minha torneira. E vocês percebem o seguinte, uma parte da energia gira, isso aqui, e é transferida como energia elétrica, que se transforma depois em energia mecânica, olhando aqui nossas formas de energia, tá? Mas percebam o seguinte, nem toda a energia é transferida, porque uma parte da água cai para fora, uma parte da água também, ela é usada para, essa energia é utilizada para esquentar aqui as pás, porque elas têm atrito, tá? Esse é um dos motivos disso aqui não ter rendimento 100%. É relativamente simples de entender, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo que de vez em quando sai um exinho térmico, porque os fios esquentam, pessoal, e esse meu aparelho também esquenta. Então, nem toda energia é transformada no que a gente deseja aqui nesse caso. Vamos para o Sol. O Sol precisa de um coletor solar. Pessoal, percebam o seguinte. O Sol naturalmente perde energia para o meio o tempo todo. Ela joga energia para todo lado. O Sol é um grande vomitador de energia. Então, se você for pensar do ponto de vista do rendimento, o Sol já começa desperdiçando energia. Tá? O coletor, gente, o que ele consegue coletar, vocês percebem que algumas partes ele reflete. Então, o coletor, uma parte ele não consegue coletar, ó, ele reflete, mas boa parte ele coleta. Tem um rendimento relativamente alto, tá? Mas aqui você vai ter uma perda. Então, você consegue perceber isso. E outro problema. Se eu colocar nuvem, pessoal, as nuvens refletem energia e isso atrapalha você a coletar energia solar, tá? Vamos agora aqui para esse caso, que é o caso do bule. Nós vamos esquentar. E na hora que nós esquentamos, pessoal, você tem uma certa energia que é transferida, que é energia na forma de calor. Nós vamos precisar voltar aqui para pá, porque essa energia em forma de calor se torna energia em forma de movimento. Pessoal, obviamente, uma parte aqui ó, vai sair fora e outra parte vai sair fora como calor também, porque você esquentou o vapor. Tá? Então você vai ver tanto ele branquinho quanto ele vermelhinho. Tá bom? Então aqui a gente tem outra forma de desperdício de energia. E por fim, a gente tem aqui uma pessoa que ela come alimentos e dentro dessa pessoa, em forma de gordura e hidrocarbonetos, ela vai ter aí guardado, tá? A energia que é utilizada, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Você joga aqui esse movimento em forma da queima dessa energia e você, ó, vai fazer com que a pessoa se canse, né? E aí você tem que dar alimento para ela de novo, para ela repor essas energias que estão aqui. A pessoa tem que ter um fluxo de energia, que senão uma hora, o que acontece? Ó, acabou. Olha só, gente, perde energia em forma de calor aqui também. Então vocês percebem que sempre nós temos alguma perda energética e tem que ter uma reposição energética sempre. Nesse caso aqui, a energia vem da própria água. Nesse caso aqui, a energia vem do próprio sol. Nesse caso aqui, a energia vem do aquecimento. Então, você tem que sempre ter uma fonte de energia de algum lugar que você está transformando energia, pessoal. Tá? E uma hora essa energia pode acabar. Tá bom? Muito bem, gente. É isso aí. Legal, gente. Bem, esse é o resumão, tá, pessoal? Resumo aí de como que funciona a questão aí do rendimento. Vocês têm alguma dúvida final? Professor, Diga. por que não apareceu a energia luminosa? A luminosa? A luminosa vem do sol. Ser humano? Isso, vamos lá, vamos voltar aqui. Pessoal, tudo bom? O ser humano não tem, né? Não científico. Ele não Ser mostrou. humano. Tá? Ele não mostrou. Isso legal. Ele não quis, na verdade, mostrar as perdas da mocinha, né? Ele ficou muito focado na energia do alimento. Mas boa pergunta. Se ele fosse completinho, né? Esse simulador ele está incompleto. Ele deveria mostrar essa energia saindo fora aqui, né? Ó, fazendo um ela tendo umas perdas em forma de energia luminosa. Isso é boa sacada. Eu acho que eu vou até falar pro FET, né? Para ficar mais completo. Eles colocam até umas energias térmicas, né? Porque esquenta a rodinha. Só que eles não colocaram isso, né? Boa sacada. Aí a moça ela vai esquentando o ambiente com a energia dela, tá? É que eu acho que eles quiseram focar. Eu acho que essa é a sacada. Eles falaram, não, vou focar na
que ela se alimentou, né? E na verdade isso aqui é muito simplificado, né, pessoal? Não é só você dar comida para uma pessoa que ela continua para sempre, não é assim que funciona. Porque senão uma hora ela cansa, né? Ela pode se machucar. Então esse simulador é uma super simplificação, tá? Muito legal. Mas é legal, isso não tira o mérito dele, né? Ele explica bem legal, a gente entende bem o que está acontecendo. Tá? Beleza, gente. Então, vamos lá. Eu já terminei. Eu não vou deixar tarefa para vocês, tá? A tarefa que eu vou deixar para a próxima semana vai ser um questionarinho de boa, tá? Novamente nessa pegada. Eu ainda vou abrir uma aula de discussão que eu vou falar só sobre critério, como a gente vai fazer para o segundo bimestre. Esse bimestre, como eu já disse para vocês, gente, é um bimestre quebrado. É um bimestre muito difícil, inclusive, de eu criar uma avaliação que eu vou ficar pesando em cima de vocês. Não faz sentido, tá? E para o próximo bimestre a gente vai deixar tudo articuladinho, porque aí a gente já tem mais experiência, já sabe como que funciona e tem condições de cobrar alguma coisa de fato. Tá bom, gente? Então fiquem tranquilos aí em relação a isso. Logo mais eu libero para vocês as notas de vocês e falo sobre o próximo bimestre. Tá bom? Deixa eu parar a gravação. Rapidinho.